Atos, capítulo 20, versículo 35, mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do Senhor, diz assim o texto: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Vamos refletir essa frase juntos do apóstolo Paulo? Há maior felicidade em dar do que em receber. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, nós estamos muito felizes, ó Deus, em estar na tua presença. Deus, como é bom, como é proveitoso, como aquece o nosso coração estar com o Senhor. Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção, e nós estamos diante da Tua palavra, Deus amado, ansiosos por tudo aquilo que ela irá compartilhar ao nosso coração. Fala, Deus, fala conosco mais uma vez, e sairemos daqui alegres, felizes em saber que o Senhor continua nos guiando em todas as coisas. Em nome de Jesus, você diz? Amém, meus irmãos? O título da palavra de hoje, da mensagem de hoje, é uma palavra só, fazer tempo, né? Eu gosto de mandar aqueles devocionais. Daqui a pouco a gente está se organizando para voltar com o maná. Quem está com saudade do maná? Oh, é bom saber se está com saudade de receber o maná. Então, logo a gente volta mais permanentemente com o maná, né? Mas eu gostava de fazer sempre um devocional com um título só, uma palavra só no título, e a palavra de hoje também tem um título. A palavra de hoje, o título da mensagem de hoje é compartilhar. Diga isso comigo. Compartilhar. Né? Então, inclusive você que vai estar ouvindo a mensagem depois aí no YouTube, se você não compartilhar uma mensagem que tem o nome compartilhar, seu caso é perdido. Né? Seu caso não tem mais jeito. Amém, meus queridos? Eu quero que a gente comece, na verdade termine essa última mensagem sobre aquela primeira parte. Acho que você lembra quando a gente tem pregado lá do texto de Isaías 61, desde o início do semestre, né? O Senhor me ungiu, o Senhor me preparou para levar, e aí a primeira parte do texto é levar boas notícias aos pobres. Falamos um pouquinho sobre o que significa ser pobre em uma das mensagens. Segunda mensagem, falamos que a igreja é a casa dos pobres por excelência, porque todos nós chegamos com uma necessidade, mas o Senhor Jesus, Ele reverte isso e passa a fazer com que a gente olhe mais para a necessidade do outro. E agora nós falaremos sobre como a igreja é especialista, ou deveria ser especialista, em tratar das necessidades, em tratar das questões. A maneira pela qual a igreja ela atinge os pobres de coração com uma mensagem que é capaz de trazê-los a esse Senhor Jesus. A maneira que fazemos isso é compartilhando. Então, esse texto, meus irmãos, ele me fez lembrar de duas situações. Uma eu não me lembro, eu vou contar depois, e a outra eu me lembro. Quando fala de compartilhar, né? Quando eu tinha mais ou menos 7 anos, eu estudava lá em São Paulo, numa escola chamada Ricardo Antônio Almeida Pecchio, era o nome da escola que eu estudava lá, em Barueri. E estava lá, né, na hora do intervalo, eu tinha um amigo que ele chamava Alex. Né? Quem é aqui mais antigo lembra de Alex, que jogava no Palmeiras. Ele era palmeirense como eu, e o pai dele colocou o nome dele de Alex por causa de Alex, aquele bom de cabeça assim. E a gente brincava muito Pegou aí, não foi? A gente brincava muito no intervalo, tal, não sei o que. É uma das poucas lembranças que eu tenho dessa escola. E um dia, né, foi uma das poucas vezes, inclusive, que eu briguei assim, fisicamente. Imagina esse físico aqui brigando com alguém, né? Mas foi a primeira vez que eu briguei assim mesmo, de fato, com alguém. Foi porque a gente estava no intervalo, eu estava comendo uma tortuguita. Olha, imagina, uma tortuguita. Coisa boa, na hora do intervalo, saudável não. Aí ele me disse, me dá um pedacinho. Aí eu disse, você pode arrancar a cabeça, que era uma tartarugazinha. Para quem não sabe, tortuguita é uma tartarugazinha. Você pode pegar a cabeça, ele deu daqui, olha, foi mais da metade do doce. Aí isso aí começou a briga na hora do intervalo e eu fui parar na diretoria por causa disso. E era meu amigo. Esse é o episódio que eu lembro. O que eu não lembro é quando dizem meu pai e minha mãe, né? Não sei, né? Porque eu tenho um cara de menino bom, eu não dava trabalho quando eu era criança. Diz minha mãe que quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu estava em casa comendo uma pipoca. Né? Pensei aquela pipoca gravatar, amanteigada. Estava eu lá quietinho na minha, comendo a pipoca. Meu tio, irmão do meu pai, chegou em casa e disse, opa, pipoca. Aí deu aqui, ó.
Diz que eu abri o berreiro, o chororô, e sei não, eles contam que nesse dia, como diz o bode gaiato, eu fui dormir de couro quente, levei uma pizzazinha ali, básica, mas diz que eu fiz um escândalo por causa de um punhado de pipoca. Por que eu estou contando essa história para você? Essas duas histórias? Para lembrar para você que desde Adão e Eva, veja que coisa interessante, Adão e Eva, eles compartilharam do pecado, vê que coisa. Eles compartilharam, a Eva comeu do fruto, depois entregou ali ao marido, ele comeu também. Eles compartilharam do pecado. E desde que o ser humano compartilhou do pecado, a gente não quer mais compartilhar nada. Desde que o ser humano compartilhou daquilo que Deus tinha dito, olha, não faça isso. Ninguém quer compartilhar mais nada. Inclusive, né, não estou dizendo que isso é uma pesquisa científica, mas a observação nos mostra que uma das primeiras palavras que nós costumamos aprender é meu. Ou então me dá. Dá. Não sei se essa pesquisa está validada aqui, mas é uma das palavras que nós costumamos falar muito quando a gente está ali criancinha, já aprende logo a querer tomar e a dizer que é meu. Então, desde que Adão e Eva eles fizeram esse compartilhar do pecado, a gente não quer mais compartilhar nada. Está como parte da nossa natureza. A gente falou semana passada sobre o individualismo. E um dos resultados do individualismo... Está feio aqui o microfone, né? Um dos resultados do individualismo é que a gente não tem mais vontade de compartilhar nada daquilo que a gente considera nosso com outra pessoa. Estava conversando esses dias e falei sobre uma cena que se repetiu por muitas vezes quando eu fazia parte da Igreja Batista. A gente está falando disso algo há 15 anos atrás, lá na Batista da Boa Vista. Quase todos os meses tinha uma irmã que espontaneamente, sem ninguém dizer assim, olha, cadê que você... ajude lá o irmão, não sei o que, sem campanha, sem pedido no WhatsApp, todos os meses. Essa irmã, a gente era uma família dentro ali da igreja que às vezes passava necessidade, tinha uma dificuldade, tinha uma questão ou outra, e essa irmã Rosa, tem um carinho especial por ela. Todos os meses ela comprava um kit de higiene pessoal para a família, ela, sem ninguém perceber, terminar o culto, ela entregava a bolsa na minha mão. A primeira vez eu me assustei, mas ela fez isso, acho que coisa de quase 2 anos, pela minha família, voluntariamente. Mas essas cenas, elas têm ficado cada vez mais raras no meio do povo de Deus. Esse tipo de coisa tem ficado cada vez mais raro. Pode ser que seja uma falta de percepção, e se for uma falta de percepção minha, eu confesso, eu confesso aqui. Mas a palavra de hoje é para a gente despertar, meus irmãos, de que nós podemos ser muito melhores compartilhadores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Esse versículo que nós lemos, ele está inserido em um contexto específico. Paulo, aqui no capítulo 20, se você ler, eu recomendo que você leia em casa, a partir do versículo 13. Paulo, ele está fazendo um discurso de despedida. Ele está indo para Jerusalém e ele sabe que é bem provável que lá em Jerusalém ele seja preso. E ele não tem mais certeza se ele vai ver mais uma vez aqueles irmãos de Éfeso, um lugar em que ele passou anos ali trabalhando, plantando igreja, visitando os irmãos, ensinando o povo de Deus, e deixou ali um trabalho consolidado, vários líderes, inclusive Timóteo, aquele que Paulo escreve a carta a Timóteo, era um desses líderes, por muito tempo foi líder da igreja de Éfeso, e ele está indo para Jerusalém, não sabe se vai ser preso, se vai ficar livre, e ele aproveita que na viagem ele vai passar por Éfeso e ele vai lá se despedir dos pastores, dos líderes e do restante dos irmãos daquela igreja. Ele reúne com eles e ele faz esse discurso de despedida. Está aqui narrado no versículo 13. Veja, por exemplo, o versículo 22, a partir do versículo 22, leia comigo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha o que ele diz, que frase forte, versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente
a minha face. De modo que quando Paulo termina esse discurso, os irmãos eles ficam chorosos, eles se ajoelham ali para orar. Despedida sempre é ruim, né? Despedida sempre é algo ruim, e ainda mais sabendo que talvez eles não veriam mais aquele que tanto trabalhou pela igreja de Éfeso. Então, de certa forma, essas são as últimas palavras de Paulo. Pelo menos para essas pessoas, para esses presbíteros, para esses líderes, essas são as últimas palavras de Paulo. E quem já se acostumou com aquilo que nós temos pregado, o que é que eu sempre digo aqui? Preste atenção às últimas palavras de alguém na Bíblia. Preste atenção às últimas palavras de Cristo. Preste atenção às últimas palavras de Paulo. Preste atenção às últimas palavras de alguém, porque elas sempre vão trazer para a gente uma lição que a gente não deveria esquecer. Não é que o resto das palavras de Paulo não tem importância, mas aqui é algo tão precioso que ele deixou para ser dito na despedida. Ele deixou para ensinar quando ele estava para ir embora. Então nós precisamos ter uma atenção especial nesse discurso de despedida de Paulo. O que significa então? Porque ele, logo nos versículos anteriores a esse, ele faz questão de dizer, como ele diz nas cartas, Paulo ele fazia questão de dizer que em algumas igrejas ele trabalhava para não ser pesado para a igreja, ele era fabricante de tendas. E ele está dizendo aqui, olha, em tudo que fiz, mostrei que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. É por isso ele está explicando que ele não queria ser pesado da igreja, porque ele queria ajudar o máximo de pessoas possível. Então, eu queria chamar a atenção para você para isso que ele fala aqui, enquanto ele está discursando para esses irmãos. Ele diz, lembrando-vos as palavras de Jesus. Ou seja, ele está citando Jesus. Aí a pergunta imediata pode ser: ok, pastor, onde foi que Jesus falou isso? E a resposta para essa pergunta é: não tem no Evangelho essa frase de Jesus. Bem, é melhor dar do que receber. Jesus não há registrado nos Evangelhos Jesus dizendo essa frase. Aí você vai dizer, ok, então como é que Paulo está dizendo que Jesus disse se não tem nos Evangelhos? Muito provavelmente essa frase é uma frase que os evangelistas não registraram, que os evangelistas não escreveram. Eu lembro a você que lá no final do Evangelho de João, o apóstolo vai dizer, olha, há muitas coisas que Jesus fez, há muitos outros sinais. Se isso fosse registrado, não caberiam nos livros aquilo que foi escrito. Então, provavelmente, essas palavras de Jesus, Paulo ouviu de alguém. Paulo ouviu de um irmão que presenciou Jesus dizendo isso, e isso ficou gravado. E isso é tão importante, porque Paulo, ele não costumava, mesmo nas cartas, citar Jesus diretamente. Essa é apenas uma das 4 vezes, veja, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, e só 4 vezes ele cita Jesus diretamente. E uma das vezes é essa aqui. Ele está relembrando aos irmãos um princípio que alguns deles até tinham ouvido do próprio Jesus, de que é melhor dar do que receber. Amém? Então eu queria pensar com você que, apesar de não ter registrado no Evangelho, essa frase, ela reflete exatamente o que era o ministério de Jesus. Jesus é aquele que afirmou sobre si mesmo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é aquele sobre quem o apóstolo Paulo fala em suas cartas, que se esvaziou, sendo achado em forma de Deus. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. O que é isso, pastor? Nas tradições antigas, né? Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Né? Não sei você, mas às vezes, quando eu pego uma tradução mais antiga, eu olho assim e digo, rapaz, graças a Deus que nós temos homens e mulheres trabalhando em tradução e na melhoria da linguagem. Porque a primeira vez que eu peguei uma revista atualizada e eu li isso, e ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Eu digo, entendi, Paulo. Show de bola. O que é que significa isso? Significa que Jesus não levou em consideração o fato dele ser Deus. Ou seja, ele rejeitou o fato de ser Deus e se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas Paulo ele vai além, ele diz, e sendo achado na forma de servo, ou seja, na forma humana, ele se esvaziou ainda mais, se entregando à morte de cruz. No exercício de entregar a sua própria vida e tudo o que ela tinha, Jesus ele foi dos máximos extremos. Ele foi do mais adorado entre os anjos, aquele que é celebrado pelos querubins, até aquele que foi cuspido
rejeitado, maltratado. Embora não tenhamos no Evangelho essa frase, provavelmente Paulo ouviu isso de alguém que foi testemunha de Jesus falando essa palavra. Jesus, ele viveu na prática esse princípio, de que é melhor dar do que receber. Que mais bem-aventurado, é uma outra tradução para esse texto, mais bem-aventurado, mais afortunado é dar, é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu vou explicar o que significa isso. Significa dizer que a quem está recebendo algo de alguém é menos importante? Não. O que o texto está querendo dizer, o que essa afirmação quer dizer, e isso está também em outras porções da Escritura, é que é melhor quando eu resolvo compartilhar do que quando eu resolvo reter. Não é que quem recebe é pior do que quem compartilha, é que quem compartilha está fazendo melhor do que se tivesse retido aquilo para si mesmo. Então o Senhor Jesus, ele viveu uma vida onde tudo o que ele fazia envolvia compartilhar. Eu vou falar de The Chosen porque faz tempo que eu não falo de The Chosen, vai sair a 3ª temporada, dezembro está chegando aí, 3ª temporada de The Chosen, quem não assistiu assista, ô glória. E há uma cena no The Chosen, não sei se é na primeira, acho que é na 2ª temporada, que ele está lá em Samaria e está o pessoal, cadê Jesus, cadê Jesus? Né? Isso aí não está no Evangelho não, é uma liberdade poética lá da série. Cadê Jesus? Onde é que Jesus está? Quando pensa que não, como diz o nordestino, né? Quando pensa que não, está lá Jesus debaixo da carroça do cidadão lá, ajeitando a carroça de madeira. Aí ele ajeita e o camarada da carroça, ele fala, rapaz, você é bom nisso, devia trabalhar com carpintaria, né? E provavelmente isso acontecia. Você não pensa que Jesus, sendo um aprendiz de carpinteiro, embora a Bíblia não fala especificamente que Jesus era carpinteiro, mas Jesus, ele era um bom filho, ficou até 30 anos na casa dos pais. É bem provável, como os estudiosos afirmam, que José ele tenha morrido antes de Jesus sair de casa. Você acha que quem até os 30 anos sustentava a casa? Era Jesus, eram os irmãos de Jesus, ajudava ali Maria, viúva, e com certeza através do ofício da carpintaria. Compartilhando, fazendo aquilo, embora quando a palavra que a gente traduz, só para explicar uma coisa para você, a palavra que a gente traduz aqui no nosso português como carpintaria, no termo original do grego, na verdade ela se refere a quase todo tipo de trabalho manual. Então é bem provável que Jesus também era pedreiro, Jesus também mexia em alguma coisa de construção civil. Então a palavra para carpinteiro no Novo Testamento na verdade engloba muitas outras coisas, além do trabalho com madeira, só para você gravar aí. Provável que Jesus trabalhasse também com pequenas construções. Então, Jesus, ele é esse exemplo máximo. Se alguém quer pensar a respeito de compartilhar, se nós precisamos entender a importância de vencer o individualismo, vencer a cultura do egoísmo, vencer a cultura do meu só, vencer essa ideia de que todas as vezes que alguém mexe em algo que é entre aspas meu, eu abro o berro, que todas as vezes que alguém invade o que eu digo que é o meu espaço, o meu tempo, eu transformo isso numa tempestade, significa que nós não estamos olhando aquilo que Jesus fez, porque tudo que Jesus tinha, Jesus compartilhava. Jesus compartilhava tempo, Jesus compartilhava poder, né? Até poder, né? Jesus está aqui assim do nada, alguém toca na orla das vestes dele, aí Jesus diz, alguém me tocou. Aí Pedro, né? Pedro sendo Pedro, oh Jesus, peraí, uma multidão aqui, gente empurra do lado, gente empurra do outro, está perguntando quem tocou no Senhor, é brincadeira. Jesus, não, eu não estou falando desse tipo de toque, eu estou falando do toque que compartilha poder. De mim saiu virtude. Jesus, quando ele chama os discípulos, ele pega assim, ó, receba autoridade para expulsar demônios, para curar todo tipo de enfermidade. Jesus compartilhava tudo que ele tinha, ele compartilhou. Ele disse para os discípulos, olha, nada do que o Pai me entregou eu deixei de repassar, de compartilhar para vocês. Por isso eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo de amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu tenho compartilhado com vocês todas as coisas. Jesus é o nosso exemplo, meus irmãos, e sempre será assim. Mas a segunda coisa que eu quero dizer para você, faz assim para a pessoa que está lá, segunda coisa, todo mundo recebeu algo. Que a gente olha, por exemplo, de Jesus e diz assim, mas pastor, você está falando de Jesus, né? Jesus era Deus. O canto que eu já ouvi, Jesus era Deus, é brincadeira. Você está falando de Jesus, mas eu quero dizer para você hoje, não há ninguém que não tenha nada para compartilhar. Não há ninguém, especialmente na família da fé, especialmente na igreja, especialmente no povo de Deus, não há ninguém que não tenha nada
para compartilhar. O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo é melhor dar do que receber, ele está dizendo, olha, todos vocês que estão me ouvindo têm algo para compartilhar. Tem algo para compartilhar. Mesmo o irmão, veja lá na China, né? Esse exemplo sempre é trazido. Lá na China, como é que acontece? O camarada vem para o culto, ouve a mensagem, se converte, bênção daquela, show de bola, novo irmão na igreja. Semana que vem o irmão vai, vou para a igreja de novo, né? Lá na China. China é um dos lugares onde o evangelho cresce exponencialmente. Semana que vem o irmão de novo convertido, né? O pessoal vai... chama o irmão, pronto, esse irmão converteu hoje, você que tem uma semana agora vai discipular esse aqui. Porque a demanda é muito grande. Então a experiência de uma semana de cristianismo que aquela pessoa tem, passa a ser compartilhada com aquela pessoa. Em lugares onde o evangelho é perseguido, há muito o costume de reunir em um determinado lugar, uma casa ali, um lugar onde não é muito acessível, e tem ali uma Bíblia, forma fila. Aí a pessoa vai lá, lê a Bíblia, lê aquela página, aquele capítulo da Bíblia, e às vezes ela passa compartilhando na fila. Eu li esse versículo, eu li essa passagem. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou falando de realidades onde as pessoas não têm muito pouco. Estou falando da realidade onde as pessoas têm acesso restrito. Em que talvez a gente na mesma situação dissesse, eu vou compartilhar o que se eu tenho uma semana só de crente? Eu vou ensinar o que se eu tenho só um... né? Eu sou um bebê na fé. Mas lembra que a gente falou na semana passada? A necessidade faz parte da casa do povo, da casa dos pobres, né? Da casa do povo de Deus. E se nós nos transformamos em outrocêntricos, eu me lembrei esses dias, né, pregando sobre esse assunto, de uma mensagem que há alguns anos o pastor Dani pregou aqui, que falava sobre eu sou o terceiro. Quem lembra, quem estava aqui na época, lembra dessa mensagem? Eu sou o terceiro, né? O Senhor é o primeiro na minha vida, o meu irmão, minha irmã é o segundo e eu sou o terceiro. E como eu falei semana passada, nós somos cristocêntricos, e a partir do momento que nós somos cristocêntricos, nós nos tornamos outrocêntricos. Nosso olhar muda, nossa maneira de enxergar muda, mas precisa mudar também em relação àquilo que nós podemos compartilhar. Às vezes, batendo o microfone aqui, vai sair na gravação. Às vezes a gente fica parecendo eu, de 4 anos de idade, uma pipoca gravatar com aquilo que a gente acha que não é pouco, serve só para mim, é apenas a minha refeição, é apenas o meu lanche. De tudo aquilo que eu tenho falado, entenda isso como comida, como tempo, como talentos, como tudo que Deus colocou na sua mão. E aí quando alguém pega um tiquinho, a gente abre o berreiro. Ninguém pode dizer que não tem nada para compartilhar. E às vezes, grave isso, às vezes a gente compartilha melhor aquilo que a gente acha que a gente tem falta. Esses irmãos que eu acabei de mencionar, eles compartilham naquilo que eles têm falta. E eu faço essa pergunta para você hoje. Será que você não observa na sua própria vida algo que você diz assim, eu sinto falta disso, eu sinto falta de tempo. Talvez seja porque Deus esteja te chamando para compartilhar tempo. Eu sinto falta de servir em determinada área. Talvez seja porque falta compartilhar isso. Eu sinto falta de conhecimento. Talvez seja porque falta você compartilhar conhecimento. E não à toa que uma das técnicas de aprendizagem, uma das melhores técnicas de aprendizagem, né, os educadores que estiverem aqui me corrijam, por favor, mas uma das melhores técnicas de aprender algum determinado assunto é ensinar alguém. É compartilhar esse conhecimento com alguém. Nada me faz aprender mais. Nada me faz crescer mais do que compartilhar. Egoísmo se divide bem entre quem não quer compartilhar e quem crê que não tem nada para dar. Existem 2 tipos de egoísmo, então, quando a gente olha que todo mundo recebeu algo da parte de alguém. Pega na mão assim da pessoa do seu lado. Sim. Diga para essa pessoa, você tem algo em suas mãos. Compartilhe comigo. Amém? Glória a Deus. Existem então, meus irmãos, 2 tipos de egoísmo. Qual é o primeiro tipo de egoísmo? É a pessoa que não quer compartilhar. Ela sabe que tem,
ela sabe que possui algo da parte de Deus, ela sabe que Deus colocou algo de especial, mas ela deliberadamente diz: não, isso pertence a mim. E o outro tipo de egoísta é o egoísta que não enxerga aquilo que tem, que Deus colocou um monte de coisas nas mãos dela, e ela diz: mas isso é tão pouco, mas isso não serve, isso não vai ajudar ninguém, né? Agora virou uma mania, né? Não sei se tem corintiano aqui na casa, mas o Corinthians perdeu, né, a Copa aí do Brasil, né? Meu lamento aí para os corintianos. E agora virou mania na internet, quando um time perde um campeonato, o pessoal bota o escudo do time lá no videozinho e bota aquele trecho lá da música do Regis Danese: sou pequeno demais. E bota só essa parte, porque sou pequeno. Já uma zoeirazinha para você zoar com quem é Esporte Santa, quem é Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense. Às vezes a gente fica assim: sou pequeno demais, sou pequeno. E esquece o resto da música. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E quando Ele faz esse milagre, como fez na vida de Zaqueu, que é o tema dessa música, o que foi que Zaqueu disse? Senhor, se eu tenho prejudicado alguém, a lei de Moisés diz que eu tenho que devolver 2 vezes, mas eu vou devolver 4. Todas as vezes que Deus faz algo em minha vida, é impossível não compartilhar. Todo aquele que foi tocado, todo aquele que foi mexido na sua estrutura, todo aquele que recebeu essa visitação do Senhor, ela compartilha. Amém? Agora, meus irmãos, o que é compartilhar? Compartilhar, em primeiro lugar, terceiro ponto, esse é o terceiro ponto. Primeira coisa, nós falamos sobre as palavras de Jesus e o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, todo mundo recebeu algo. E em terceiro lugar, nós vamos responder então o que é compartilhar. O que significa compartilhar? E eu vou dizer primeiro o que não é compartilhar. Compartilhar não é quando eu faço algo por alguém, não é quando eu distribuo, quando eu reparto esperando algo em troca. Nós vivemos em um mundo em que as coisas funcionam assim. Cheguei lá na padaria esses dias, né? Imagina, né? O pessoal filma esse momento, o pastor aí não quer pagar. Cheguei na padaria, peguei o pão, saí desembestado, atrasado com o negócio. Aí o caixa: ei, meu filho, paga aí, tudo certinho, né? Não é de graça não aqui não. Nós vivemos em um mundo assim. Tudo precisa ter uma contrapartida. Tudo precisa que eu retribua. Tudo precisa que eu dê minha parte. O sistema dos nossos valores funciona assim. Ninguém quer chegar assim e dizer: ah, pronto, eu agora vou comprar ali uma casa, né? Vou ficar com a casa e não vou pagar nada por isso. Até para a gente que está sendo beneficiado por esse, para a gente não faz sentido. Mas nós que fomos salvos pela graça, nós somos o povo da graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando eu faço sem esperar nada em troca. Quando você foi salvo por Jesus, Ele pediu alguma coisa de você? A mim Ele não pediu. A igreja deveria ser o lugar, meus irmãos, onde nós aperfeiçoamos esse tipo de sistema de troca que é vigente lá no mundo e que até pode funcionar nas relações lá fora, mas compartilhar dentro do conceito cristão da palavra não é quando eu faço algo visando benefício, visando que aquele irmão, que aquela irmã, então agora ele tem uma dívida comigo, ele vai ver. E o que significa então compartilhar? Na etimologia, compartilhar significa tomar parte. É quando você tem ali o bolo, as fatias do bolo, e você então toma uma parte daquilo ali e entrega para outra pessoa. Isso é um sentido. Mas o outro sentido, e que tem muito mais a ver com o nosso com o nosso relacionamento, às vezes é relamento, com o nosso relacionamento,
Jesus, com o nosso relacionamento entre irmãos e irmãs. O nosso tomar parte é quando nós dizemos para o outro: olha, eu compartilho com você e agora você faz parte. Você é parte. Você está incluído. Todas as vezes que eu e você tomamos a decisão de compartilhar algo que o Senhor tem conosco, com um irmão, com uma irmã, até com alguém que é de fora, nós estamos dizendo: olha, você agora faz parte. Diga para a pessoa que está do seu lado, você que vai ouvir a mensagem vai poder dizer isso, né? A não ser que você esteja com o irmão do lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: me deixa fazer um pouco mais parte. Isso é compartilhar, meus irmãos. Quantos estão entendendo? Amém? Compartilhar é o que mais? É ser mordomo. Né? Pastor, compartilhar é ser mordomo. Quer dizer que a gente fica na mordomia, né? Então, a gente fica na mordomia, só esperando as coisas. Não é isso. Ser mordomo é quando eu entendo que aquilo que eu estou com aquele objeto, aquela determinada coisa em minhas mãos, não me pertence. Eu estou administrando. A palavra que às vezes é usada no Novo Testamento é oikonomos. Às vezes o pessoal pergunta, né, de onde vem esse negócio da Igreja de Nazareno de economos? Vem dessa palavra, oikonomos, despenseiros. É alguém que tem ali uma dispensa, diga-se de passagem, coisa boa é uma dispensa cheia, né? Tem ali uma dispensa e a pessoa, olha, pega aí um feijão. A pessoa pega o feijão, pega aí um arroz. O dispenseiro não é o dono da dispensa, ele é aquele que administra. Você é um dispenseiro, você é uma despenseira daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Então compartilhar também envolve o entendimento de que eu sou mordomo. E meus irmãos, eu vou mandar um texto para você hoje, para você ler lá, falar de John Wesley. Eu falei dos dois dos meus três grandes amores. Só falta encerrar com a música de Daniel de Souza. John Wesley, ele tem um texto que chama Como o Cristão Deve Usar o Dinheiro. Isso passou a ser um tema que ele falava muito sobre isso, né? E você pode aplicar não apenas ao dinheiro, mas a outras coisas da sua vida. Ele conta uma experiência que foi como um baque no coração dele, em que ele estava em casa e uma pessoa passava batendo nas portas pedindo, e ele olhou assim, né, e olhou, procurou no bolso quando a moça passou batendo na porta pedindo, né, alguma ajuda, alguma coisa, e ele literalmente não tinha nada para entregar. E ele disse que ele olhou no quadro, olhou na casa dele e tinha um quadro que valia ali 60 libras. E ele disse que ele fala que o Senhor compartilhou a ele o coração: veja, eu tenho algo aqui que não me serve de nada, é apenas para ficar olhando, vale 60 libras e tem uma pessoa com fome. E eu não tenho como compartilhar. E a partir desse episódio, ele passou a ser uma pessoa extremamente radical no uso do dinheiro. Não estou dizendo que você tem que seguir esse exemplo, apenas ouça o que ele dizia. Ele passou a decidir que ele não aumentaria gasto nenhum na vida dele. Ele conseguia viver se alimentando direitinho, vestindo direitinho, com 30 libras por ano. E aí, com o crescimento do metodismo, com o crescimento e as vendas dos livros que ele publicava, os trabalhos que ele fazia, ele escrevia em tudo que era... Os livros dele de teologia vendia menos do que os livros que ele escrevia sobre medicina natural, para você ter ideia. Ele escrevia livros sobre medicina natural, chá, planta, e vendia mais do que os livros dele de teologia. Então, de tudo que ele pegava, isso foi aumentando a renda pessoal dele. Então, um ano ele ganhava 60 livros, mas ele continuava vivendo com as 30 por ano. No outro ano ele ganhava 100, continuava vivendo com as 30. Chegou ao ponto em que ele ganhava por ano praticamente uma fortuna. O equivalente a algo hoje aí, por ano, em torno de 100 mil, 200 mil reais por ano, com venda de livro, com toda a atividade de professor que ele era de universidade e tudo mais. Mas ele continuava vivendo com as 30 libras por ano. E todo o restante ele compartilhava. E a partir desse princípio de vida, ele criou três regras para o uso do dinheiro. Primeiro, ganhe o máximo que você puder. Trabalhe, sem obviamente comprometer sua saúde, ficar doido trabalhando, estressado. Trabalhe, ganhe o máximo que você puder. Segundo, viva com o mínimo que você puder. E terceiro, compartilhe o máximo que você puder.
Grave isso. Não estou dizendo que agora... Né? E ele chegou a tal ponto, nesse ensino, que diz que certa vez ele estava conversando numa sociedade, né? Tinha ali os grupos pequenos nas casas. Ele estava conversando numa sociedade metodista e ele ouviu alguém dizendo: mas eu tenho condições de fazer isso, falando de condições financeiras. E ele escreve no diário dele que ele ficou tão chateado com essa expressão, eu tenho condições, que ele diz que às vezes, por detrás dessa frase, se esconde algum coração que diz: eu sou o dono daquilo que eu tenho, eu sou o verdadeiro dono. Estou dizendo para você chegar agora, vou vender minha casa, pastor, eu entendi a palavra. Calma, devagar. Mas eu estou dizendo que a gente poderia ter um olhar um pouquinho diferente em relação àquilo que está em nossas mãos. E por fim, meus irmãos, vou pedir para você ficar de pé. Eu quero ler com você, deixa eu achar aqui, quero ler para você um texto de Francisco de Assis. Eita, Francisco de Assis, não é aquele que é da Igreja Católica, ó o dedinho. Né? Tem gente que fica achando que fulano e cicrano, que é da história da igreja, pertence a esse movimento. Francisco de Assis é um patrimônio da Igreja de Cristo, é um patrimônio de Jesus. Há um poema de Francisco de Assis, há várias frases dele conhecidas, né? Quem muito ama, muito serve. A oração da serenidade, né? Que é muito conhecido lá nos círculos do AA. Mas esse texto não é tão conhecido. E ele fala um pouquinho sobre o amor de Cristo, a entrega de Cristo. Eu vou ler esse poema para você. O camponês perguntou: que aconteceu, irmão? Por que estás chorando? O irmão respondeu: meu irmão, o meu Senhor está na cruz e me perguntas por que choras? Quisera ser neste momento o maior oceano da terra, para ter tudo isso de lágrimas. Quisera que se abrissem ao mesmo tempo todas as comportas do mundo e se soltassem as cataratas e os dilúvios para me emprestarem mais lágrimas. Mas ainda que juntemos todos os rios e mares, não haverá lágrimas suficientes para chorar a dor e o amor do meu Senhor crucificado. Quisera ter as asas invencíveis de uma águia para atravessar as cordilheiras e gritar sobre as cidades. O amor não é amado. O amor não é amado. Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o próprio amor? Queria que você pensasse sobre isso hoje, especialmente sobre essa última frase. Como é que os homens podem amar uns aos outros se não amam o amor? Todas as vezes que nós olhamos para aquele que compartilhou tudo de si e fez o máximo disso na cruz, eu mesmo olho e digo: meu Deus, como eu sou egoísta. Como eu preciso amar mais o Senhor para amar mais os meus irmãos. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, esses dias foram bem movimentados, né, lá em casa. Estive doente por algumas semanas, ainda não estou 100%. Sexta-feira estava eu e Maíra lá na UPA, né, tosse, muita coisa de virose. E em meio a isso tudo, a vida não para, as coisas, as demandas não param, precisam acontecer as coisas do nosso dia a dia. E eu ficava triste, pensando: como eu estou abaixo, como eu não estou 100%, eu fico... É algo que mexe comigo quando eu não estou 100% da saúde e da entrega. É algo que mexe comigo. E ali na UPA, pensando sobre essas coisas, o Senhor falou: olha, mais vale 70% compartilhado do que 100% guardado só para você. Mais vale 10% de quem você é, daquilo que você tem. Mais vale aquilo que você acha que é pouco, que não vale nada, que não está 100%, que não está completo, e você compartilha, do que ser total, ter todos os talentos, ser bom em uma série de coisas
e ter isso só para você. Eu quero ler antes da gente orar. O texto de Provérbios, capítulo 11. Para encerrar mesmo agora. 11, Provérbios 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Feche seus olhos.